Rio de Janeiro, costa leste da América do Sul, em um futuro próximo. O rei caído de Atlântida. O sol estava se pondo. Em pé, sobre a gigantesca mão da estátua do Cristo Redentor, o anjo renegado observava a cidade, a aproximação do crepúsculo. Sua expressão, inabalável e serena, era de alguém que muitas vidas vivera, de um andarilho que percorrera o mundo, desvendara seus infinitos mistérios e enfrentara toda a sorte de criaturas, abissais e celestes. Mas era também o semblante de um pioneiro que visitara nações já perdidas e que se sentara à mesa com os grandes homens de outrora. Era como se, nas profundezas daqueles olhos cinzentos, estivesse gravada uma parte singela de cada civilização, de cada povo, de cada cultura ancestral e moderna, das torres resplandecentes de Atlântida às pirâmides da Babilônia, das cidades-estado gregas à majestade do Império Romano, das catedrais medievais às caravelas de Sagres, das campanhas napoleônicas ao horror nuclear. A história de toda uma espécie vivia agora na mente do fugitivo, um guerreiro de jovem aparência, tão preservado quanto os homens mortais no auge da casa dos 30. Às vezes, o lutador ficava imóvel por horas, em absoluto silêncio, meditando sobre seus amigos já mortos, de maneira a não olvidá-los jamais. Padecia de um único temor: o medo de esquecer os seus ideais, o seu passado e a sua luta incansável. Uma rajada de vento sacudiu a montanha, balouçando os loiros cabelos do renegado. Ele os prendeu com uma fita e caminhou sobre a estrutura de pedra. Seu equilíbrio era impecável, mesmo na estreita passagem que completava o braço da escultura titânica. Não se parecia com um anjo de fato, porque escondia suas asas, enfiadas na carne. O rosto era nórdico, tipicamente, e o corpo atlético, forte e delgado. Guardava um aspecto felino. Era a face de um caçador, sempre alerta ao perigo e pronto a responder ao ataque. A barba, mais espessa à volta da boca, formava um cavanhaque dourado, e as roupas escuras delineavam uma silhueta sombria, estático, inabalável ao vento. O querubim esperava por algo. Provava o cheiro do ar, escutava o movimento das nuvens e enxergava a despedida do sol. Dali, do cume da imensa montanha, mesmo os maiores arranha-céus eram agulhas, farpas minúsculas no coração da cidade. As águas da Baía de Guanabara, cercada pelo morro do Pão de Açúcar e pelas brancas areias da Enseada, refletiam o róseo brilho poente. Foi então que, à contemplação da paisagem, o Celeste percebeu o quanto a metrópole crescera, desde sua chegada ao Brasil há 300 anos exatos. As praias estavam interditadas e as fábricas poluíam a baía. As pessoas construíram pontes e ruas e levantaram antenas no alto dos morros. Agora, era só uma questão de tempo até que o sol extinguisse seu fogo e a civilização mortal perecesse. E o gigante dos tempos entendeu por que estava triste. Por mais que um dia tivesse sido um anjo, ele agora era humano também. O tecido da realidade tremeu e um trovão correu pelas nuvens. A membrana mística, a película invisível que separa o mundo físico do espiritual, fora abalada, lançando ao plano material 2 visitantes, 2 entidades tão fortes quanto o general exilado. Uma delas se materializara à distância e permanecia parada sobre a grade de ferro que circulava à base da estátua. Emanava uma aura terrível, maléfica, cheia de ódio e furor. O segundo era amistoso e não desejava combate. Apareceu ali perto, por cima do ombro do Cristo, próximo ao anfitrião renegado. Coxo, ele caminhou ao encontro do anjo guerreiro, apoiado em uma bengala afiada. Ablon, o anjo renegado, sussurrou o forasteiro, evocando o verdadeiro nome do general. Imaginei que o encontraria aqui,
De certa forma, não deixa de ser irônico. A criatura saiu das sombras e, tal como o lutador, parecia um homem comum. Maduro, tinha o corpo largo e maciço, mas era mais baixo do que o celeste. Usava um terno alinhado, imitando os trajes mundanos. Uma barba escura cobria a face, delineando um queixo redondo. Nos braços de Deus, completou. Órion, o rei caído de Atlântida. Era assim que o chamavam. Pensei que você viesse sozinho. Reagiu o querubim, fitando o demônio disfarçado de gente, trepado na grade metálica, a 30 metros abaixo de si. Ah, sim, Apollyon. A atenção de Órion se desviou à mureta de ferro. Eu sinto muito. Tive que trazê-lo. Ordens do chefe. As montanhas, enfim, engoliram todo o lume do sol vespertino, e o oceano aguardou o nascimento da lua. Já na penumbra da noite, Ablon virou-se para encarar seu velho confrade, um anjo caído, hoje um dos duques do inferno, um monarca falido, que havia seguido as hostes de Lúcifer nos tempos da guerra no céu. Como muitos, Órion fora ludibriado pela persuasão do diabo, quando Celeste fora enviado à Terra para governar a legendária cidade de Atlântida. Mas o dilúvio destruiu toda a ilha e sepultou seu povo adorado. O rei caído, então, regressou ao paraíso, revoltado com as catástrofes incitadas pelo arcanjo Miguel. Assim, quando Lúcifer se levantou contra o príncipe dos anjos, Órion assumiu seu partido, mas a revolução fracassou e os rebeldes foram lançados ao abismo. Isso foi depois do expurgo dos renegados. Nos dias da revolução, Ablon e sua irmandade já haviam sido execrados. Se Órion estivesse no céu à época da conjuração, talvez tivesse se juntado a ela. Órion, em consideração à nossa antiga amizade, eu aceitei me encontrar com você. Eu quero deixar claro que este é o único motivo. O seu mestre me traiu, o demônio que o acompanha. E ele se referia ao implacável Apollyon, um assassino terrível, conhecido por ter vitimado 10 dos 18 renegados. Matou muitos de meus amigos. Ademais, eu nunca simpatizei com os condenados do porão. Era uma gíria que definia o inferno. Portanto, seja breve. O tempo corre. O rei caído sorriu. Aquele era o antigo Ablon, sem dúvida, o seu bom camarada que às vezes o visitava em Atlântida e se sentava ao banquete nos dias festivos. O general não havia mudado. Órion o admirava porque, apesar das provações, das perdas e das perseguições, ele não largara os seus verdadeiros valores. Desafiara a todos para defender uma causa, e por ela continuaria lutando. Quisera eu ser como ele, pensou o monarca, mas ele reconhecia também o revés da liberdade. A morte e a solidão acompanham os exilados, e de repente, Órion achou que mesmo que tivesse escolhido o caminho dos bravos, ele talvez não conseguisse trilhá-lo. Então você também notou, não é? Instigou o infernal. Os sinais. Eles são a prova definitiva de que o fim do 7º dia está terminando, e com ele toda a vida humana. O Apocalipse. Órion estava certo. Os sinais eram evidentes. Todos os símbolos e profecias apontavam para o juízo final. Eu sou um anjo renegado, o último ainda vivo. Estou condenado a viver neste mundo físico. Não posso mais cruzar o tecido da realidade como vocês. Mas não é preciso ser muito esperto para notar que o Armagedon se aproxima. O guerreiro fez uma pausa e então concluiu. E é triste pensar que tudo o que fizemos foi em vão. Órion achegou-se ao exilado e tocou o seu ombro. Mesmo manco, se equilibrava com maestria no braço da estátua de pedra, arrastando a bengala. Não há mais saída, Órion. Não há mais esperança. O arcanjo Miguel finalmente conseguirá seu intento, mas desta vez ele não enviará os seus anjos. A civilização humana arruinará a si própria, com suas guerras e armas modernas. E contra os homens nada podemos fazer. Seguiu-se um longo silêncio, e a conversa penetrou na noite cerrada. Ablon continuava atento à silenciosa presença de Apollyon, o exterminador, que o observava de longe. Os dois eram inimigos declarados, desde os tempos em que ambos eram generais no paraíso. Apollyon era também um anjo caído, como Órion e Lúcifer.
era aquela uma contenda milenar. E essas brigas ancestrais só se resolvem na espada. Há muitos anos eu fui o príncipe de Atlântida. Como um deus, eu governei a cidade. Cada humano era para mim como um filho. A felicidade estava em todo o lugar e quase não existia o sofrimento. Naquela época, eu tinha um amigo. Ele era um formidável guerreiro, um soldado valente e sábio. Não raro, ele vinha ao meu palácio. Nós falávamos à multidão e depois cantávamos louvores ao Altíssimo. Ele mirou as ondas do mar. Mas um dia, terminou a utopia. A fúria dos arcanjos devastou minha ilha, e o povo morreu. Com ela, acabou também o meu sonho, o meu desejo de difundir a perfeita civilização, sem dor ou miséria. Quando regressei ao Salão Celestial, soube que o meu amigo, o general incansável, havia enfrentado os primogênitos, e a coragem dele me fez prosseguir. Tudo o que eu queria era vingança, e então, desesperado, eu aceitei as ideias de Lúcifer. É verdade que fomos derrotados, e que tenebrosa foi a nossa punição, mas eu nunca me arrependi por ter confrontado o opressor. Para isso eu me inspirei em alguém. Por toda a sua vida você lutou, general. Não pode desistir logo agora. E qual é a sua proposta? Perguntou, amolecido pela confissão do monarca. Sei que Lúcifer o traiu. Talvez ele não seja a criatura mais justa do universo, mas é quem melhor conhece as fraquezas do tirânico Miguel. Todos, no inferno e no céu, esperam pelo derradeiro confronto, a batalha do Armagedon, que antecederá o despertar do Altíssimo. O combate é a nossa última chance de despojar o príncipe dos anjos, antes de o Criador voltar à cena do cosmo. Os vencedores estarão mais perto de Deus, e a ele apresentarão suas armas. Quando Yahvé acordar, ele punirá os perversos, e não há dúvida de que Miguel será o primeiro a ser condenado, por ter usado a sua palavra para justificar tantos massacres. Então, por que não esperar, simplesmente? Por que não aguardar o regresso de Jeová? Não sei quanto a você, mas nós queremos vingança. Rebateu e analisou o rosto sofrido do fugitivo. E eu diria que você também. Tudo o que eu quero é a justiça. Que seja, chame-a como quiser. Os seus interesses estão ligados ao nosso. Miguel se prepara para a guerra e nós temos um inimigo em comum. O que está me propondo é uma aliança? A Estrela da Manhã quer você ao nosso lado. Seu mestre sabe que eu nunca me uniria a ele, não depois de ele nos ter enganado e denunciado a conjuração. Se eu tiver que lutar essa última batalha, não será sob as asas de um maldito farsante. Orion já esperava aquela resposta e chegara a julgar estúpido o seu senhor por tê-lo enviado à terra com tão inusitada proposta. Mas por muitas vezes o rei caído se surpreendera com a perspicácia do arcanjo sombrio e preferiu não julgá-lo precipitadamente. Eu entendo todas as suas preocupações, mas desta vez é diferente. Este é o embate final de uma guerra que persiste por milhares de anos. Não haverá uma outra oportunidade para derrotar o arcanjo. Ablon cerrou os punhos e fechou os olhos, em ligeira meditação. Tudo o que ele mais desejava era completar o ministério de sua vida, enfrentar o príncipe celeste e vingar a memória dos renegados. O anjo guerreiro sabia que jamais venceria uma guerra sozinho, mas certamente aquela guerra não seria vencida sem ele. Depois de tantas batalhas, de tantos combates, o fugitivo era o comandante ideal, o mais indicado para dirigir um exército hostil ao tirano. Mas, controlando ou não uma armada, Ablon iria desafiar Miguel mais cedo ou mais tarde, porque essa era a sua demanda vital, o sentido de sua existência. O duelo só seria possível quando o tecido da realidade caísse, já que o exilado estava preso ao seu corpo físico e, portanto, incapaz de passar ao plano espiritual e de viajar ao paraíso, e a membrana só desapareceria à conclusão do Apocalipse. Mas, caso firmasse acordo com Lúcifer, teria o diabo meios de pôr príncipe e vagabundo cara a cara para uma peleja mortal. Estarei esperando por você nas proximidades da ponte Rio-Niterói daqui a 4 dias exatos. Se você não estiver lá, eu voltarei ao Sheol e direi ao meu mestre qual foi a sua resposta. O renegado concordou, com um tímido sinal de cabeça. Não descuidava nem um instante de seu odiado rival, o demônio Apollyon,
ainda empoleirado no gradeado. Era fortíssimo o tal exterminador, um demônio guerreiro, pertencente à casta dos Maliquis, os soldados do inferno. A pele era morena como a dos beduínos, e os cabelos negros e ralos. Vestia um sobretudo marrom, muito batido, e roupas grossas. Tinha, assim como Ablon, instintos de predador, e é claro que estava preparado para o assalto, caso o Celestial explodisse e saltasse para atacá-lo. Orion andou para as trevas, mas acrescentou antes de desaparecer no escuro. Quero que fique com isso, sussurrou, sacando um fragmento de pedra do bolso. Era um estilhaço negro de basalto, e um símbolo em baixo relevo marcava a superfície. É a runa Atlântica da Paz. Era parte do monolito que eu levantei na praça central de Atlântida. Foi a única coisa que sobrou da minha cidade. A única... Ablon não era o único a sofrer com as memórias passadas. Orion também tinha os seus próprios fantasmas. E talvez fosse a dor que os unisse. A nostalgia inesquecível daqueles dias de glória. Compreendeu então mais uma das grandes emoções humanas. A ligação entre demônio e renegado era forte, porque compartilhavam das mesmas lembranças. E essas recordações são invioláveis, precisamente porque se transformam em lugares míticos, inalcançáveis, ícones para uma mente doída. Quando a lua nasceu, arrastando o anil da primavera, os dois infernais já haviam sumido. A membrana fora novamente partida, e agora Orion e Apollyon estavam a caminho do inferno. Lúcifer foi muito esperto ao mandar as duas sentinelas, exclusivamente o Rei Caído, pois o mesmo seria o único a quem Ablon ouviria. O Celeste desceu a estátua com um pulo e tomou a estrada em retorno à cidade.